Na sequência aqui dos conceitos da análise técnica de maneira tradicional, a gente agora vai falar do famoso suporte e resistência. Não, olha aqui, eu já coloquei aqui de propósito, escrevi bem grande de vermelho, errado, para você esquecer essa noção de suporte e resistência, porque sinto muito te informar, mas isso não funciona e eu vou te explicar na prática por quê, tá? Dois motivos. Primeiro, o motivo matemático e técnico do suporte e resistência não funcionar. O que é um suporte e resistência no mercado? Tá? Na verdade, quando eu tenho essa região aqui, ó, nesse primeiro momento onde o mercado era uma resistência, como dizem por aí, o que estava acontecendo aqui é porque ele tinha um aglomerado de ordens de venda muito grandes. Então, quando o mercado vem de baixo para cima e toca nessa região, que tem muita gente querendo vender, as ordens de venda começam a ser acionadas. E porque elas começam a ser acionadas, começa a absorver toda a tentativa de compra que está sendo feita nesse mercado aqui. Então o mercado para e muitas vezes volta, tá? Então isso forma uma barreira, porque tem um carregamento de ordens abertas não preenchidas de venda muito forte. O contrário é a mesma coisa. Quando eu tenho um suporte, como dizem por aí, é porque tem um acumulado de ordens de compra não preenchidas muito grande. Quando o mercado vem de cima para baixo, o que acontece é que chega aqui, essas ordens começam a ser executadas de maneira muito expressiva e isso segura o mercado de alguma forma ou até faz o mercado retornar na alta, tá? Então esse acumulado de ordens não preenchidas de compra e de venda é que promovem o mercado para se tornar um suporte ou uma resistência, como dizem por aí. Mas por que então que eu disse que ele está errado? Porque o problema disso, pessoal, é que não é um suporte ou resistência, é uma região de interesse. Porque ao mesmo tempo que tem muita gente querendo vender aqui, também tem muita gente querendo comprar. É por isso que o mercado estava vindo aqui para cima. Do mesmo jeito que tem muita gente querendo comprar aqui, tem muita gente querendo vender. A gente não sabe, quando o mercado chega aqui, quem vai ganhar a briga, o comprador ou o vendedor. A gente não sabe de antecipação. E quando eu pergunto para você o seguinte sentido, responda aí mentalmente para mim. Olha, aqui, nesse momento de mercado aqui, isso aqui é uma resistência. Quando eu falo para você que isso aqui é uma resistência, o que você tem que fazer? Principalmente você que já está no mercado aí há mais tempo, com certeza você vai falar para mim, não, Felipe, resistência é lugar de venda. Só exclusivamente. Aí o que acontece? O preço passa direto, você começa a vender, fazendo preço médio até você quebra a conta. Por quê? Porque aquilo é uma resistência, ele tem que bater e tem que voltar. E pode passar um pouquinho, porque não é um número, não é uma linha, é uma região, blá, 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 blá. E o mercado vai passando, você vai vendendo, fazendo preço médio até quebrar a conta. Por quê? Porque aquilo é uma resistência. E aquilo criou em você um viés cognitivo de aquilo ser uma resistência. E quando é resistência, me disseram que era para vender. Tô certo ou tô errado? Segundo, ah não, Felipe, aqui é um suporte. E toda vez que o mercado vai no suporte é lugar de comprar. Então quando chegar lá eu tenho que comprar. Aí o mercado passa direto, o comprador não segura, o vendedor continua pressionando e eu vou comprando e quebra a conta. Por quê? Porque isso aqui era um suporte. E aí eu tenho que, no suporte eu só posso comprar. E isso não é verdade definitivamente, pessoal. Porque o que acontece é que isso aqui não é nem suporte nem resistência. Isso é uma região de interesse de negociação. Existem grandes players interessados em vender aqui, mas existem também interessados em comprar na mesma proporção. Vender e comprar na mesma proporção. Por quê? Porque isso é uma região de interesse de negociação. É o famoso rim, que a gente chama. Tá? Então quando a gente diz, ó, ele perdeu o rim. Não, tô brincando. Mas aqui, ó, pessoal, é verdade isso aqui. Então, quando o mercado volta aqui, ó, aqui ele defendeu, mas aqui não. Se ele passar direto, como isso aqui era uma resistência, você não vai conseguir comprar ali. E a gente, muitas vezes, vai ter que comprar essa resistência aqui, ó. Ou essa região de interesse de negociação. Então, eu deixar de tratar isso como suporte e resistência e passar a tratar isso como região de interesse de negociação, eu não fico enviesado em falar, isso aqui é uma resistência, então eu só posso vender. Isso aqui é um suporte, então eu só posso comprar. Não, isso aqui é uma região de interesse de negociação. Quando chegar ali, o preço vai trabalhar. Eu vou esperar o preço decidir. Se o comprador vencer a briga, eu vou comprar junto. Não interessa se é um suporte, resistência, não interessa. Eu vou comprar. Sabe o que é mais estranho? É porque quando você pega os livros de análise técnica, tem duas coisas no mesmo livro que te dizem. Uma te diz para vender o suporte e resistência, e no mesmo livro te diz para comprar ou vender o rompimento do pivô.
Só que o rompimento do pivô é um suporte de resistência. Qual que eu faço? Eu quero que você responda isso para você agora. Você não ficou... Eu sempre fiquei na dúvida sobre isso. Eu abri os livros de análise técnica e numa página do mesmo livro estava assim, ó. Tinha assim, ó. Quando chegar aqui, é uma resistência, você vende a resistência. Show! Aí na próxima página tinha assim, ó. Isso aqui é um pivô. Romper o pivô é compra. Rompimento, é uma operação, inclusive, isso aqui é um setup. Setup de rompimento, que chama. No mesmo livro. Só que não dá para saber que hora que é um e que hora que é outro. Porque o momento de fazer isso o livro não explica. Ele só explica lá o setup. Mas que hora que eu escolho esse e que hora que eu escolho esse? E é por isso que dá tanto prejuízo nas pessoas. Porque elas não sabem determinar o momento de fazer isso, a hora de fazer isso. E se elas estiverem pensando no mercado como regiões de interesse de negociação, ela não tem viés. E por não ter viés, ela vai esperar esse mercado definir, e mesmo que isso aqui tivesse sido uma resistência, se ele passar direto e me der padrão, eu vou comprar do mesmo jeito e não interessa. Mesmo que isso seja um suporte, se o mercado passar direto e der padrão, eu vou vender e não me importa. E, se por acaso o mercado vier defender e voltar, é óbvio que eu vou vender também. Não interessa. Agora, o importante é eu entender que existe um interesse muito grande nas regiões por compradores e vendedores e que eu tenho que esperar alguém ganhar a briga. Então, esse é o conceito de regiões de interesse de negociação. A gente vai usar vários indicadores para marcar regiões de interesse de negociação. Market Profile, ajuste diário e algumas outras definições onde a gente vai pontuar para vocês essas regiões de interesse de negociação lá na parte operacional. Mas, para isso, eu preciso que vocês entendam que suporte e resistência, a partir de agora, não existe mais para você. O que existe é uma região de interesse de negociação e a gente vai avaliar a atuação dos players nessa região para saber se a gente compra ou vende.